Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer receber você em mais um dia para juntos se achegarmos até Deus e lermos a poderosa palavra que Ele nos revelou. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, lá no capítulo 13, versículos do 10 até o 17. Agora vamos iniciar a nossa leitura. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Dá para ver que somente na leitura dessa passagem já vemos que somos pessoas que têm vantagem sobre os profetas e muitas pessoas que vieram até mesmo antes de Jesus. Hoje nós podemos ver, olhar, compreender, escutar o que Jesus diz e podemos prestigiar principalmente a graça de ter em nós o Espírito Santo de Deus, principalmente de poder ter o próprio Deus dentro de nós, que foi algo que Abraão e muitos outros homens da fé lá no passado um dia desejaram ter. Eu acredito que quando chegarmos na eternidade, Sadraque, Misaque e Abidnego, lá da passagem da fornalha ardente, vai perguntar para aqueles que herdaram a vida eterna quando chegarem lá. Eles vão perguntar o seguinte: como é ter Deus dentro de vocês nesse momento que vocês viveram na terra? Como é prestigiar essa graça? Tendo em vista que eles passaram um episódio muito sobrenatural e surpreendente, caminharam dentro de uma fornalha ardente a 7 chamas, com o próprio Jesus tapando eles do ardor do fogo. Você já percebeu como a gente vive um nível de espiritualidade muito mais elevado do que Sadraque, Misaque e Abidnego lá no Antigo Testamento, esses amigos de Daniel? O que acontece? Nós vivemos com o Espírito de Deus dentro de nós. Eles tiveram o Espírito de Jesus ali dentro da fornalha, mas não dentro deles. Então, você percebe que como a gente vai aprofundando nas Sagradas Escrituras, a gente precisa chegar num nível de didática até que mais superficial para que a gente possa compreender essas coisas complexas. Basicamente, isso que eu te disse aqui é o que Jesus fala para os discípulos, porque os discípulos perguntam para Cristo: por que você fala para eles em parábolas? E Jesus responde: porque a vocês foi dado o conhecimento do mistério das coisas do reino de Deus. Percebe? Os discípulos tiveram a oportunidade de conhecer os mistérios do reino de Deus através de Jesus, porque eles abriram o coração. Jesus falava de forma didática, mais superficial com as outras pessoas, porque talvez elas não tinham aberto o coração ao ponto de poder receber os mistérios do reino de Deus e compreender. No entanto, ele vem falando para nós que muitas pessoas não compreendiam o que ele falaria e até mesmo a profecia de Isaías estava se cumprindo. Hoje nós somos beneficiados, temos o próprio Espírito de Deus dentro de nós, mas é preciso, com esse Espírito ainda assim, ter um coração aberto para escutar o que Deus tem a nos orientar em meio a esse tumulto da vida, esses barulhos, televisão, jornal, outras pessoas, redes sociais e várias outras coisas.
que você possa então abrir o seu coração para entender os verdadeiros sentidos que as parábolas transmitem para nós, para que você possa escutar o que Deus tem a lhe orientar a fazer na sua vida hoje e também nos outros dias que virão. Que você possa transmitir também a verdade para aqueles que se aproximarem de você, seja por parábola, porque a parábola é um espelho na qual nós olhamos e nos enquadramos nesse momento de fé e nesse momento da vida que nós estamos. Que a graça de Deus abra o seu entendimento e o seu coração para se encontrar nos mistérios de Deus e ver aonde você precisa progredir e ajustar as áreas da sua vida. Louvado seja Deus pela sua presença aqui hoje até o final desse vídeo. Fica aqui mais essa mensagem que a palavra de Deus nos transmite para que possamos conhecer os seus mistérios e abrir o nosso coração para viver a verdade que Ele, nosso Senhor e Salvador, nos orienta. Eu desejo que a graça de Deus te ilumine, te acompanhe e te instrua todos os dias da sua vida. Um forte abraço em você e, se Deus quiser, eu espero você aqui amanhã novamente.